Romanos, capítulo 8, comentário Bíblia de aplicação pessoal. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é inocente, deixe-no ir. O que essas palavras significariam se você estivesse no corredor da morte? O fato é que todo ser humano está no corredor da morte, condenado por ter repetidamente desobedecido à santa lei de Deus. Sem Jesus, não teríamos esperança, mas graças a Deus, Ele nos declarou inocentes, oferecendo libertação do pecado e poder para agirmos conforme a sua divina vontade. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Este Espírito de vida é o Espírito Santo. Ele estava presente na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. É o poder ativo do novo nascimento de cada cristão. Ele nos dá o que necessitamos para seguir uma vida cristã. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus se ofereceu em sacrifício para a expiação de nossos pecados. No Antigo Testamento, sacrifícios com animais eram oferecidos continuamente no templo. Eles mostravam aos israelitas a gravidade do pecado. Sangue deveria ser derramado para que os pecados fossem expiados. Levíticos 17:11. Mas o sangue de animais não podia realmente eliminar os pecados. Hebreus 10:4. Os sacrifícios apenas apontavam para o sacrifício de Jesus, que sofreu o castigo por todos os pecados. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Paulo dividiu as pessoas em duas categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diariamente preferir conscientemente centralizar nossa vida em Deus. Leia a Bíblia para descobrir as diretrizes divinas e passe a segui-la. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito Santo indicar o que é certo, faça-o imediatamente. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Alguma vez
você já se preocupou em saber se é ou não um verdadeiro cristão? Qualquer pessoa em que o Espírito de Deus habita é um cristão. Aqueles que sinceramente confiam em Cristo como Salvador e Senhor são cristãos. O Espírito Santo vive em cada crente em Jesus. Podemos estar certos de que temos o Espírito porque Jesus prometeu enviá-lo. Por crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida eterna vem através dele, você começará a agir como Cristo ordena. Encontrará respostas em suas orações para resolver seus problemas diários. Será capacitado para servir a Deus e fazer a vontade dele, e fará parte do plano divino da edificação da sua igreja. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito que vive em vocês. O Espírito Santo é a promessa de Deus, a garantia de vida eterna para aqueles que nele creem. O Espírito está conosco pela fé. Por ela temos a certeza de que viveremos com Cristo eternamente. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Por se tornarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Quando, pelo poder do Espírito Santo, nos afastamos do apelo do pecado e o consideramos derrotados, podemos ignorar a tentação assim que ela aproximar-se. Paulo usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. Possivelmente, existam ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito testemunha que somos sua presença em nosso interior, nos faz lembrar que somos e nos encoraja com o amor de Deus. Não somos mais escravos atemorizados. Ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio! Como filhos, participamos dos grandes tesouros, como co-herdeiros de Cristo. Deus já nos deu suas melhores dádivas, seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Ele nos encoraja a pedir qualquer outra coisa que possamos necessitar. Existe um preço a pagar para identificar-se com Jesus.
Além dos grandes tesouros, Paulo menciona os sofrimentos que os cristãos devem enfrentar. Mas que espécie de sofrimentos são esses? Para os cristãos do primeiro século, havia perseguição social e religiosa. Alguns foram ameaçados até de morte. Nós também pagamos um preço por seguir Jesus. Atualmente, em muitas partes do mundo, os cristãos enfrentam uma opressão tão rigorosa como aqueles que houve no início da igreja, mesmo nos países onde o cristianismo é tolerado e encorajado. Os cristãos não devem tornar-se complacentes com o mundanismo. Para viver com Jesus, servindo ao próximo, abrindo mão de seus direitos e resistindo às opressões do mundo. Sempre haverá um preço. Entretanto, nada do que sofrermos pode ser comparado ao que Jesus pagou para salvar-nos. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que o amam, a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, Ele também separou a fim de tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. O pecado fez com que toda a criação perdesse o perfeito estado que tinha quando Deus a criou. Ela se tornou decadente e escrava da morte. Não pode mais cumprir seu propósito original, mas um dia toda a criação será liberta e transformada. Até que esse momento chegue, haverá uma ansiosa expectativa pela ressurreição dos filhos de Deus. Os cristãos veem o mundo como ele é, fisicamente decadente e espiritualmente contaminado pelo pecado. Mas não precisamos ser pessimistas, porque tem a esperança da glória futura. Eles aguardam o novo céu e a nova terra, que Deus prometeu. Esperam pela nova ordem divina que libertará o mundo do pecado, das enfermidades e do mal. Enquanto isso, os cristãos vivem em Cristo, em um mundo onde o corpo e a alma das pessoas podem ser curadas pelo poder do Espírito, que combate os efeitos maléficos do pecado. Na ressurreição teremos um novo corpo glorioso como o de Cristo, como o que Cristo tem. Agora temos o Espírito Santo habitando em nós, como garantia da ressurreição e da vida eterna. É um adiantamento, uma primeira parcela da glória futura.
É natural que os filhos confiem em seus pais, embora estes às vezes não consigam cumprir suas promessas. Entretanto, nosso Pai Celestial nunca promete que não cumprirá, mas seu plano pode levar mais tempo do que imaginamos. Em vez de nos comportarmos como filhos impacientes, enquanto esperamos que o plano divino se desenvolva, precisamos ter confiança na sabedoria e no perfeito cronograma de Deus. Em Romanos, Paulo mostra que a salvação faz parte do nosso passado, presente e futuro. No passado fomos salvos no momento em que cremos em Jesus Cristo como Salvador. Nossa nova vida eterna começou naquele instante. No presente, estamos sendo salvos à medida que passamos pelo processo de santificação. Mas ainda não recebemos todas as bênçãos e todos os benefícios da salvação, que nos serão concedidos quando o reino de Cristo estiver completamente estabelecido. Então a nossa salvação será manifesta no futuro. Embora possamos desfrutar os seus efeitos agora, aguardamos com esperança e confiança a total transformação do nosso corpo e da nossa personalidade que nos espera além dessa vida, quando seremos semelhantes a Cristo. Como cristão, você não depende de seus recursos para lidar com os problemas. Mesmo quando não souber as palavras certas para orar, o Espírito Santo ora com e por você, e Deus responde. Com o Espírito o ajudando a orar, você não precisa ter receio de aproximar-se de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, segundo a vontade de Deus. Então, quando levar os seus pedidos ao Pai, confie que Ele sempre faz o melhor. Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom. O mal prevalece nesse mundo decadente, mas Deus é capaz de transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam, a fim de que nós sejamos beneficiados a longo prazo. Deus opera em tudo, não somente para deixar-nos felizes, mas para cumprir seu propósito. Mas essa promessa não é para todos, é apenas para os que o amam a Deus e são chamados por Ele. É somente para aqueles a quem o Espírito Santo convenceu de receber a Cristo. Tais pessoas têm uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar. Elas confiam em Deus, não nos tesouros corruptíveis. Sua segurança está no céu, não na terra. Sua fé em Deus não vacila com a dor e a perseguição, porque sabem que o Senhor está em cada uma delas. O objetivo final de Deus é tornar-nos semelhantes a Cristo. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, descobrimos nosso eu verdadeiro e o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Como podemos tornar-nos semelhantes a Cristo? Lendo e meditando na palavra de Deus, estudando a vida terrena de Jesus, relatada nos evangelhos, dedicando tempo à oração, enchendo-nos do Espírito e fazendo a obra de Deus neste mundo. Alguns acreditam que Deus escolheu certas pessoas antes do início do mundo para receberem sua dádiva da salvação. Para sustentar essas ideias, indicam textos como o de Efésios 1:11, em que Paulo afirma que somos predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Outros alegam que Deus sabia que quem lhe responderia positivamente, e sobre estes colocou sua marca. No entanto, a única coisa bastante evidente em todos esses textos é que o propósito de Deus para as pessoas não foi uma decisão tardia, mas um plano estabelecido antes da fundação do mundo. As pessoas têm a obrigação de servir e honrar a Deus. Se você crer em Cristo, pode regozijar-se pelo fato de que Deus sempre o conheceu. O amor de Deus é eterno, sua sabedoria e seu poder são supremos. Ele o guiará e protegerá até o dia em que você estiver diante da face dele. Ser chamado significa ser intimado ou convidado para algo. Diante de tudo isso, o que mais poderemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderia condená-los? Ninguém.
pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já pensou que, por não ser bom bastante para Deus, Ele não irá salvá-lo? Alguma vez cogitou que a salvação é para todos, menos para você? Então esses versículos são especialmente dirigidos a você. Se Deus ofereceu seu Filho por nós, Ele não irá negar a dádiva da salvação. Cristo deu sua vida por você. Ele não o condenará, não negará o que você precisa para viver para Ele. O texto de Romanos é mais uma explicação teológica da graça redentora de Deus. É uma carta cheia de conforto e confiança, dirigido a você. Paulo afirmou que Jesus intercede por nós no céu. Jesus nos absolveu e eliminou de nós toda a culpa e todo o pecado. Portanto, é Satanás e não Deus quem nos acusa. Quando ele o faz, Jesus, o nosso advogado, que está à destra de Deus, defende nossa causa. Essas palavras foram escritas para uma igreja que logo sofreria uma terrível perseguição. Em apenas alguns anos, as hipotéticas situações que Paulo citou se transformariam em uma dolorosa realidade. Nessa passagem, o profundo amor de Deus por seu povo é reafirmado. Não importa quem somos, nem o que venha a acontecer. Nunca seremos separados deste amor. O sofrimento não nos afastará de Deus, mas ajudará a nos identificarmos com Jesus e permitirá que seu amor nos cure. Esses versículos contêm uma das promessas mais confortadoras da Bíblia para os cristãos, que sempre tiveram de enfrentar diversas formas de adversidade. E muitas vezes temeram que Cristo os tivesse abandonado. Paulo afirmou que é impossível ser separado de Cristo. A morte dele por nós é a prova de seu invencível amor. Nada pode separar-nos da presença de Deus. Ele nos falou sobre a grandeza de seu amor, para que nos sintamos totalmente seguros. Não teremos qualquer temor se cremos nessa garantia tão maravilhosa.